Olá pessoal, sou Annalise, professora de matemática, e hoje vamos ver as atividades das semanas 15 e 16 do 7º ano do ensino fundamental. Raiz quadrada de números inteiros. Qual o número que elevado ao quadrado é igual a 16? Sendo 4 ao quadrado é igual a 16, podemos escrever que a raiz de 16 é igual a 4. Então, o que foi que ele fez aqui? Vocês sabem que para você encontrar a raiz quadrada de um número, tá aqui, raiz quadrada de 16, é você elevar um número que é ao quadrado é igual a 16. Por exemplo, se eu colocar 2 ao quadrado, eu sei que é 2 vezes 2, que é igual a 4, então não é 16. 3 ao quadrado é igual a 3 vezes 3, que é igual a 9. 4 ao quadrado é igual a 4 vezes 4, que é igual a 16. Então, eu vou dizer que a raiz quadrada de 16 é igual a 4, certo? A raiz quadrada é um tipo de operação matemática, assim como a adição, multiplicação, entre outras. Ela é a operação inversa da potência de 2, ou seja, calcular a raiz quadrada de um número é procurar o número elevado a 2, que nós chamamos ao quadrado, que resulta neste número. Como a gente viu, por exemplo, a raiz quadrada está aqui. Eu vou querer a raiz quadrada, né? Você sabe que quadrado é porque está aqui, por isso que a gente chama quadrado. A raiz quadrada de 25, que também eu posso só escrever assim, raiz quadrada de 25. Qual o número que elevado ao quadrado vai dar igual a 25? Vocês viram que 4 ao quadrado é igual a 4 vezes 4, que foi 16, certo? 5 ao quadrado é igual a 5 vezes 5, que é igual a 25. Então, eu vou dizer que a raiz quadrada de 25 é igual a 5. Por que é igual a 5? Porque eu encontrei um número que é elevado ao quadrado que seja igual a 25. Exemplos: potenciação e radiciação. Aqui na letra A você tem um exemplo de potenciação, tá aqui, ó, 7 ao quadrado é igual a 49. E a radiciação, você está calculando aqui a raiz quadrada. A raiz quadrada de 49 é igual a 7. Letra B, 2 ao quadrado é igual a 4, porque 2 vezes 2, 4. E a raiz quadrada de 4 é igual a 2. Na raiz quadrada, o índice será sempre igual a 2. Em uma radiciação, quando o índice é 2, não precisamos escrevê-lo. Vamos ver. Você sabe que esse símbolo aqui, ó, por exemplo, eu tenho raiz quadrada, tá aqui. Quadrado porque o 2 tem aqui. Então, esse 2 aqui, eu chamo de índice, certo? Que não vai precisar você colocar, porque já sabe que é o quadrado, eu ponho só assim, então eu posso omitir esse 2 aqui, porque eu já sei que é quadrado, certo? Então, tanto faz eu colocar raiz quadrada de 4 ou simplesmente colocar esse radical que eu sei que aqui é o quadrado, certo? Só vou colocar um número aqui se for diferente de 2. Por exemplo, se fosse 3, aí eu ia dizer raiz cúbica, certo? Aí eu teria que colocar o 3, porque senão ficaria quadrado. É isso que ele está mostrando aqui. Além disso, essa raiz pode ser exata ou não. Quando ela é exata, o número é chamado de quadrado perfeito. Conheça alguns quadrados perfeitos. 49 é o quadrado perfeito de 7, pois a raiz quadrada de 49 é igual a 7. Por que 7 vezes 7 é igual a 49? 144 é um quadrado perfeito de 12, pois a raiz quadrada de 144 é 12, porque 12 vezes 12 é igual a 144. Os números negativos não têm raiz quadrada no conjunto dos números inteiros. Veja, a raiz quadrada de menos 9 não existe, né, nos números inteiros, pois não tem nenhum número inteiro que ao quadrado é igual a menos 9. Quer ver? Vamos ver aqui.
raiz quadrada de menos 9, né? Ele está dizendo que não existe, né? Não existe, por que ele não existe aqui? Se você observar, ele não existe porque eu sei que a raiz quadrada de 9 é igual a 3. Por quê? Pois, olha só, 3 vezes 3 é igual a 9. Eu sei que aqui é mais e aqui é mais. Sinais iguais na multiplicação, né? Eu multiplico e o sinal é de mais. Já menos 3 aqui, ó. Quer ver? Observa. Menos 3 vezes menos 3, ó. Sinais iguais é igual a mais. 3 vezes 3, 9. Tá vendo? Por isso que não existe, porque não tem nenhum número que eu vou elevar ao quadrado negativo que vai dar a raiz, vai dar menos 9, certo? Por isso que ele não existe. A mesma coisa aqui é com a raiz quadrada de menos 16. Por que ela não existe? Porque não tem nenhum número que elevado ao quadrado eu vou encontrar menos 16. Vamos ver aqui novamente, tá aqui, ó. Eu tenho menos 16, ó. Ele está dizendo que não existe. Por que não existe? Porque eu sei, ó, que a raiz quadrada de mais 16 é igual a 4. Pois, olha só, mais 4 vezes mais 4 é igual, 4 vezes 4, 16 positivo, não é isso? Já menos 4, se eu for elevar ao quadrado, ó, menos 4 vezes menos 4, ó, sinais iguais na multiplicação é mais. 4 vezes 4, 16. E o 16 é positivo e não negativo. Por isso que não existe nenhum número que eu vou elevar ao quadrado negativo e vou encontrar um resultado negativo. Eu vou encontrar positivo. Porque a gente viu naquelas regras de sinais que sinais iguais na multiplicação é mais. Eu multiplico e coloco o sinal de mais. Observe alguns exemplos. Raiz quadrada de 36 é igual a 6. Por que é igual a 6? Porque 6 vezes 6 é igual a 36. A raiz quadrada de, olha só, menos raiz quadrada de 36 é igual a menos 6. Porque eu tenho, ó, menos 6 vezes 6 é igual a menos 6 vezes 6, 36. Observa que o sinal negativo ele está fora do radical, por isso que existe. A raiz quadrada de 9 também é igual a 3, porque 3 vezes 3 é igual a 9. A raiz quadrada, tem aqui, ó, menos raiz quadrada de 9. Então, vai ser menos 3 vezes 3, que vai dar menos 3 vezes 3, 9. Observa que o 9 é positivo, certo? Então, existe a raiz quadrada de 9. A raiz quadrada de 25 é 5, porque 5 vezes 5 é igual a 25. A raiz quadrada de menos 25 não existe. Observa que o sinal negativo ele está dentro do radical. Aqui o sinal negativo estava fora do radical, por isso que existe, porque o número que está dentro do radical tem que ser positivo. Isso, a raiz quadrada só existe quando o número que está dentro do radical for um número positivo. Se for negativo, como aqui a questão, a letra F, menos 25, não existe. Por que não existe? Porque você sabe que se eu multiplicar menos 5 vezes menos 5, ó, sinais iguais, você sabe que na multiplicação é mais. 5 vezes 5, 25. E eu não vou encontrar, ó, menos 25, certo? Então, toda vez que você observar a raiz quadrada e o número que está dentro do radical for negativo, então não existe. Na geometria, ela é útil para determinarmos o lado de um quadrado. Exemplo, suponha que queiramos achar o lado de um terreno que tem o formato de um quadrado e que a área seja igual a 169 metros quadrados.
Como a área do quadrado é calculada por L ao quadrado, quer dizer, lado vezes lado, então calcular a raiz quadrada de 169 geometricamente é encontrar o lado do quadrado que possui essa área. E aqui ele fez aqui, ó, ele botou L ao quadrado é igual a 169. Vamos fazer aqui, ó. L ao quadrado é igual a 169, certo? Então, você sabe que a raiz quadrada é o inverso da potência, não é isso? Então, esse L aqui ao quadrado, eu vou fazer ele assim, vai ficar L, né? Vou fazer assim, L é igual a raiz quadrada. Esse 2, ele vem para cá, só que você sabe que não precisa colocar, não é isso? Então, vamos ver. L é igual a raiz quadrada, que eu tô pegando esse 2 que tá aqui, a raiz quadrada igual a 169. L é igual, qual o número que eu vou multiplicar por ele mesmo que vai dar igual a 169? Você sabe, ó, que 12 ao quadrado é igual a 12 vezes 12, não é isso? 2 vezes 2, 4, 2 vezes 1, 2. 1 vezes 2 é 2 e 1 vezes 1 é 1. 4, 2 mais 2, 4 e baixo 1, dá 144. Estou fazendo por tentativa e não é 169. Vamos ver 13 ao quadrado. 13 ao quadrado vai ser 13 vezes 13, não é isso? Porque você sabe que é 13 vezes 13. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 1, 3. 1 vezes 3 é 3 e 1 vezes 1 é 1, ó. Somando tudo, eu tenho 9, 3 com 3, 6 e 1, 169. Então, a raiz quadrada de 169 é 13. Então, o lado desse terreno aqui é 13, certo? Que foi o que ele colocou aqui, ó. O lado do quadrado é 13 metros, pois 13 vezes 13 é igual a 169. Questão 1. Determine a raiz quadrada. Vamos ver, a raiz quadrada de 9, qual o número que eu vou multiplicar por ele mesmo que eu vou encontrar 9? 3, ó, porque 3 vezes 3, 9. A raiz quadrada de 16 é 4, porque 4 vezes 4, 16. Raiz quadrada de 25 é 5, porque 5 vezes 5, 25. Raiz quadrada de 81, 9, porque 9 vezes 9, 81. Raiz quadrada de 0 é 0, porque 0 vezes 0 é igual a 0. Raiz quadrada de 1 é 1, porque 1 vezes 1 é 1. Raiz quadrada de 64 é 8, porque 8 vezes 8 é 64. E a raiz quadrada de 100 é 10, porque 10 vezes 10 é 100. Se vocês observarem aqui, todos os números que estão dentro do radical, ó, é positivo, certo? Com exceção do zero, porque o zero você sabe que ele não é nem um número positivo e nem negativo, certo? Deixa eu só explicar para vocês aqui, por exemplo, eu tenho esse número aqui, esse radical aqui, ó. Eu tenho a raiz quadrada de 25, eu sei que é 5, certo? Aqui eu sei que é o índice 2, que não precisa colocar. Se vocês observarem aqui, eu sei tudo que é raiz quadrada, mas nenhum tem um 2, certo? Vamos só analisar aqui. Esse 2, o índice, aqui, o índice é 2, certo? O radical é esse símbolo aqui. O radicando é o número que está dentro do radical. Nesse caso aqui é o 25. E a raiz é o resultado, que nesse caso aqui é o 5. Então, se vocês observarem aqui, o radicando de todos eles aqui é positivo, certo? Questão 2. Qual o número inteiro, se existir, que representa a raiz quadrada de? Vamos ver aqui a letra A. 36, ele é positivo, então eu sei que vai existir a raiz. Então, a raiz quadrada de 36 é igual a 6, porque 6 vezes 6, 36. 81 é positivo, então eu sei que tem raiz. Qual o número que eu vou multiplicar por ele mesmo que eu vou encontrar 81? É 9, porque 9 vezes 9, 81. Menos 100 não existe nos números inteiros.
Por que que não existe nos números inteiros? Porque se você observar, a raiz quadrada de menos 100 não existe porque se eu pegar menos 10 vezes menos 10, ó, sinais iguais eu sei, ó, menos e menos, sinais iguais eu sei que é mais. 10 vezes 10, 100. Eu vou encontrar, ó, o 100 positivo e não negativo, por isso que não existe, tá bom? A raiz quadrada de 1 é igual a 1, porque 1 vezes 1 é 1. Questão 3. Quanto vale x? Observa, x ao quadrado é igual a 9. Vamos ver aqui essa letra A. Eu tenho x ao quadrado é igual a 9, certo? Qual o número que eu vou multiplicar por ele mesmo que vai dar igual a 9? Observa que vai ser 3, ó, porque 3 ao quadrado é igual a 3 vezes 3, 9, certo? Eu também poderia fazer isso aqui, ó. X ao quadrado é igual a 9. Eu vou dizer que x é igual a raiz quadrada de 9. X é igual, qual o número que eu vou multiplicar por ele mesmo que vai dar igual a 9? Então, vai ser 3, tá bom? Não precisa vocês fazerem isso aqui, não. Vocês que escolhem essa maneira ou essa aqui. Isso aqui é só você procurar qual o número que você vai multiplicar por ele mesmo que vai dar igual a 9. Então, você vai dizer que x é igual a 3, porque 3 vezes 3, 9. X ao quadrado é igual a 49. Qual o número que eu vou multiplicar por ele mesmo que vai dar igual a 49? Então, eu vou dizer que o x é igual a 7, porque tá aqui, ó, x ao quadrado é igual a 49. Então, 7 ao quadrado é igual a 7 vezes 7, 49, certo? Ou então, x ao quadrado é igual a 49. X vai ser igual, esse 2 passa em forma de radical, né? Que tá aqui o índice, e eu ponho 49. X é igual a 7 vezes 7, 49, certo? Qual o número que eu vou multiplicar por ele mesmo que vai dar igual a 81? Então, vai ser 9, porque 9 vezes 9 é igual a 81. Então, eu vou dizer que o x é igual a 9. Vamos fazer aqui. X ao quadrado é igual a 81. Eu vou dizer que o x é igual a raiz quadrada de 81. X é igual a 9, porque 9 vezes 9 é igual a 81, certo? A raiz quadrada, x ao quadrado é igual a 25. Qual o número que eu vou multiplicar por ele mesmo que vai dar 25? Tá aqui, ó, vai ser 5, ó. No lugar do x, eu ponho aqui 5, ó. 5 ao quadrado é igual a 25, porque 5 vezes 5 é igual a 25. Ou seja, eu vou dizer que o x é igual a 5. Ah, mas eu quero fazer em forma de radical, então vamos ver. X ao quadrado é igual a 25. X é igual a raiz quadrada de 25. X é igual a 5, porque 5 vezes 5, 25, tá bom? Então, essa questão aqui, vocês observaram que ela é bem simples. Ah, precisa fazer tudo isso? Não precisa. Eu fiz só para que vocês pudessem entender. Qual o número que eu vou colocar aqui no valor de x que eu vou encontrar 49? Eu sei que é o quadrado. Então, por isso que eu coloquei 7, porque 7 vezes 7 é 49. Ah, qual o número que eu vou colocar no lugar do x que eu vou encontrar 81? Ó? 9 ao quadrado é igual a 9 vezes 9, que é igual a 81. Então, vai ser 9. Qual o número que eu vou colocar aqui no lugar do x que eu vou encontrar 25? Ó? 5 ao quadrado é igual a 25. Essa questão ela é bem simples. Questão 4. Resolva as expressões abaixo. A letra A, 16 mais raiz quadrada de 16 mais raiz quadrada de 36. Pessoal, para vocês resolverem essas expressões numéricas, primeiro você vai resolver a raiz, tá bom? Vai resolver aqui a raiz e no final vocês vão adicionar ou subtrair ou multiplicar, tá bom? Então, vamos ver aqui a letra A. Tem raiz quadrada de 16 mais raiz quadrada de 36. Primeiro eu vou resolver a raiz. Qual é a raiz quadrada de 16? Qual o número que eu multiplico por ele mesmo que vai dar igual a 16? A gente já viu que é 4, né? Aí mais
A raiz quadrada de 36 é 6, porque 6 vezes 6 é 36. Agora sim, 4 mais 6 é igual a 10. Então, eu vou dizer que a raiz quadrada de 16 mais a raiz quadrada de 36 é igual a 10. Letra B. Raiz quadrada de 25 mais raiz quadrada de 9. Raiz quadrada de 25 a gente viu que é 5, porque 5 vezes 5 é 25. Raiz quadrada de 9 é 3, porque 3 vezes 3 é 9. 5 mais 3, 8. Então, aqui vai ser 8. Vamos ver a letra C. Raiz quadrada de 49 menos raiz quadrada de 4. Qual o número que eu vou multiplicar por ele mesmo que vai dar 49? É 7, porque 7 vezes 7, 49. Menos qual a raiz quadrada de 4? É 2, porque 2 vezes 2, 4. 7 menos 2, 5. Então, eu sei que aqui é 5. Vamos ver a letra D aqui. Raiz quadrada de 36 menos raiz quadrada de 1. Raiz quadrada de 36 a gente já viu que é 6, porque 6 vezes 6 é 36. Raiz quadrada de 1 a gente também já viu, porque é 1. 1 vezes 1 é 1. 6 tu tira 1, fica 5. Então, eu sei que aqui é 5. A letra E. Raiz quadrada de 9 mais raiz quadrada de 100. Raiz quadrada de 9 a gente também já viu, que é 3, porque 3 vezes 3, 9. Raiz quadrada de 100 é 10, porque 10 vezes 10, 100. 3 mais 10, 13. Tá vendo como é bem simples? A raiz quadrada, vamos ver aqui a letra F. A raiz quadrada de 4 vezes a raiz quadrada de 9. A raiz quadrada de 4 é 2, porque 2 vezes 2, 4. Vezes a raiz quadrada de 9 é 3, porque 3 vezes 3, 9. 2 vezes 3, 6. Então, aqui é 6. O que vocês vão ficar atento é isso, que primeiro você vai resolver a raiz, depois você adiciona, subtrai ou multiplica, tá bom? Como eu acabei de fazer aqui para vocês. Questão 5. Um terreno quadrado tem 324 metros quadrados de área. Quanto mede cada lado do terreno? Então, vamos ver. Isso aqui é igual àquela questão que a gente fez anterior. Eu vou dizer que L ao quadrado é igual a 324. Eu quero saber o lado. Então, lado é igual, vou fazer a raiz, né, passando para o outro lado, 324. Então, lado é igual. Qual o número que eu vou multiplicar por ele mesmo que eu vou encontrar 324? Você sabe que 10 vezes 10 é 100, é muito pouco, né? Então, vamos botar um número bem alto. Vamos colocar por tentativa. Vamos colocar primeiro 17. 17 ao quadrado é 17 vezes 17. Vamos ver aqui. Estamos fazendo por tentativa. 7 vezes 7, 49. Boto 9, vai o 4. 7 vezes 1, 7. 7 mais 4, 11. 1 vezes 7 é 7. 1 vezes 1 é 1. Então, somando 9, 1 mais 7, 8. E 1 mais 1, 2. 289. É pouco, é 324. Vamos ver 18. 18 ao quadrado. Então, vai ficar 18 vezes 18. Vamos armar aqui. 18 vezes 18. 8 vezes 8, 64. Bota um 4 e vai um 6. 8 vezes 1, 8. 8 mais 6, 14. 1 vezes 8 é 8 e 1 vezes 1 é 1. Baixa o 4. 8 com 4 dá 12. Vai 1. 1 mais 1, 2, mais 1, 3. 324. Então, vou dizer que o lado desse terreno vai ser o quê? 18 metros quadrados, certo? Como calcular a raiz quadrada de números maiores? Para saber a raiz quadrada de um número, podemos pensar que o número elevado ao quadrado será o resultado. Portanto, o conhecimento da tabuada e de potenciação é extremamente necessário.
Vocês viram aqui que para encontrar a raiz quadrada de um número, eu tive que multiplicar o número por ele mesmo, certo? Por exemplo, 324. A raiz quadrada desse número foi o quê? 18. Que aí eu multipliquei 18 vezes 18 e encontrei 324. No entanto, alguns números são difíceis por serem muito grandes. Nesse caso, utiliza-se o método de aproximação ou o método de fatoração por meio da decomposição em números primos. Exemplo, qual é a raiz quadrada de 144? Olha só o método de aproximação. Ele pegou, para saber, ele multiplicou 10 vezes 10. 10 vezes 10 é 100. E 100 para 144 é pouco. Aí ele continuou, 11 vezes 11. É só você armar a continha aqui, 11 vezes 11. 1 vezes 1 é 1, 1 vezes 1 é 1. 1 vezes 1 é 1, 1 vezes 1 é 1. Baixo 1, 1 mais 1, 2, E baixo 1, 121. 121 também é pouco, né? Vamos ver 15. Aqui deu 121, que foi pouco. Vamos ver 15 vezes 15. Olha só. 15 vezes 15. 5 vezes 5, 25, vão 2. 5 vezes 1, 5 e 2, 7. 1 vezes 5 é 5 e 1 vezes 1 é 1. Somando tudo, eu tenho aqui o 5. 5 mais 7 vai dar 12 e 1 mais 1, 2. 225. 225. Observa que 225, ele é muito. Então, eu vou dizer que o 15 foi muito. Então, eu vou baixar aqui para o 12. 12 vezes 12. 12 vezes 12. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 1, 2. 1 vezes 2 é 2 e 1 vezes 1 é 1. 4, 2 mais 2, 4, 144. Então, ele encontrou aqui o número 12. Então, esse método aqui é chamado método de aproximação ou método tentativa, como a gente já fez nas atividades anteriores, né? Nas outras questões. Vocês viram que eu usei esse método aqui. Para você encontrar a raiz de um número, você multiplicou esse número, procurou um número e multiplicou por ele mesmo, né? Então, esse método aqui é chamado método de aproximação. Segundo método, fatoração por decomposição em números primos. Vocês lembram que os números primos são os números que só têm apenas dois divisores, o número 1 e ele mesmo. Quem são os números primos aqui? Eu tenho 2, 3, 5, 7, 11, 13 e aí vai, que você sabe que é infinito. Então, vocês observam que ele fez a fatoração aqui, 144 dividido por 2 deu 72, dividido por 2 deu 36, 36 por 2 deu 18, 18 por 2 deu 9, 9 não dá para dividir por 2 que sobra resto, então dividiu por 3. Deixa eu fazer aqui essa fatoração para que vocês possam entender melhor. Vamos ver aqui. 144. Aí eu vou colocar essa barra e vou dividir por 2, pelos números primos. Só posso colocar aqui desse lado aqui os números primos. 144, 144 dividido por 2. Tá aqui. 7 vezes 2, 14. 14 menos 14, nada. Abaixo 4. 2 vezes 2, 4. 4 menos 4, nada. Então, aqui deu 72. 72 ainda dá para dividir por 2. Vamos ver. 72 dividido por 2. 3 vezes 2, 6. 7, tu tira 6, 1. Baixo o 2. Aqui, 6 vezes 2, 12. 12 menos 12, nada. Então, aqui deu 36. 36 ainda dá para dividir por 2. Vou pegar 36 e vou dividir por 2, 1 vezes 2 é 2, trago 2 para cá. 3, tu tira 2, 1. 8 vezes 2, 16. 16 menos 16, nada. Aqui ficou 18. 18, você observa que não precisa mais eu fazer essa divisão, dá para fazer de cabeça. 18 é número par, dá para dividir por 2. 18 dividido por 2 dá 9. Observa que o 9 não é par, então não dá para dividir por 2. Qual o outro número que vem aqui, É 3.
Então, dá para dividir por 3. 9 dividido por 3 dá 3 e 3 dividido por 3 dá 1. Chegou aqui e encerrou, certo? O que eu vou fazer aqui? Como eu estou trabalhando com radical, ó, e esse índice aqui eu sei que é 2, eu vou pegar de 2 em 2, ó. Aqui vou pegar 2 e 2, vou botar em forma de potência, 2 ao quadrado, aqui mais 2 ao quadrado, e aqui, ó, 3 ao quadrado. Peguei de 2 em 2. Aí ficou 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado. Como o índice aqui é 2, ó, ele eliminou, porque 2 dividido por 2 dá 1, né? Então, aqui ele cortou, 2 dividido por 2 dá 1, ele cortou, 2 dividido por 2 dá 1, ele cortou. Aí ficou, ó, 2 vezes 2 vezes 3, porque em tudo que você divide, você tira do radical. 2 vezes 2, 4, 4 vezes 3, 12, que foi o que ele fez aqui, certo? Assim, a raiz quadrada de 144 é igual a 12. Então, esse método aqui da fatoração, no início você acha que é difícil, mas ele é bem simples, ele não é difícil, tá bom? Primeira coisa que você vai fazer é colocar aqui os números primos, porque você vai poder fatorar só pelos números primos, certo? Depois que você fatorou, você vai observar o índice aqui. O índice é 2, então você vai pegando de 2 em 2, tá bom? Aí depois você vai fazer a divisão, ó. O índice aqui é 2, ó. 2 dividido por 2 dá 1. Então, esse 2 veio aqui para fora, eu tirei ele. 2 dividido por 2 deu 1. Então, esse outro 2 veio para fora do radical. 2 dividido por 2 deu 1. E o 3 veio aqui para fora do radical. E aí, eu só multipliquei. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. Questão 6. Escolhendo qualquer um dos métodos apresentados, calcule. Você pode utilizar o método através da aproximação ou então o método através da fatoração, certo? Então, vamos ver aqui a letra A. A letra A é o quê? 289. Eu vou fazer através da aproximação, tá bom? Observe o último número. O último número termina em 9. Qual o número que eu vou multiplicar por ele mesmo que vai dar 9? Eu sei que 13 vezes 13, ó. 13 vezes 13, porque tá aqui, ó. Porque 13 vezes 3, 9. Ou então vai ser 17 vezes 17. Porque 7 vezes 7, ó, 49. Eu sei que o último número termina em 9. Então, eu tô fazendo aqui já para encontrar o número mais rápido. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 1, 3. 1 vezes 3 é 3 e 1 vezes 1 é 1. 9, 3 com 3, 6 e baixa 1. Ó, observa que foi pouco. Vamos ver 17. 7 vezes 7, 49. Vão 4. 7 vezes 1, 7. 7 mais 4, 11. 1 vezes 7 é 7, 1 vezes 1 é 1. 9, 7 com 1, 8, 1 mais 1, 2. Ó, 289. Tá vendo como é bem simples? Então, aqui deu 17, certo? Então, aqui deu 17. Você pode fazer por esse método. Observa que eu já encontrei a letra B, 169. Deu quanto? Ó, 13 vezes 13. Então, se você observar, quando você vai fazendo por tentativa, aqui esse método de aproximação, você já vai encontrando outros números, ó. Então, 169 eu já vi que foi 13. Então, nem precisou eu fazer, tá bom? O número 484. Vamos ver aqui. Raiz quadrada de 484. Observa que termina aqui o último número em 4. Então, qual o número que eu vou multiplicar por ele mesmo que vai ter o final em 4? Ó, se eu multiplicar 8 vezes 8 dá 64, né? Então, pode ser 18. Então, eu vou ver aqui, 18 vezes 18. 8 vezes 8, 64. Bota um 4 e vai o 6. 8 vezes 1, 8. 8 mais 6 dá 14. 1 vezes 8 é 8 e 1 vezes 1 é 1. Baixa o 4. 4 mais 8, 12 vai 1. 1 mais 1, 2 e 1, 3. Ó, 324 foi pouco. Como foi pouco, qual vai ser o outro número que termina em 4? Eu botei 4, 8 vezes 8, 64. Qual seria outro? Aí você pode pensar. 6 vezes 6, 36. Ó, 2 vezes 2, 4. Então, pode ser 22. Então, vou tentar o 22. Se o 22 for pouco, eu coloco
Ou então o 28, né? Porque isso aqui foi pouco, 28. Vamos ver o 22. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 2, 4. E 2 vezes 2, 4. Ó, 4. 4 mais 4, 8. E baixei o 4. Ó, 484. Deu certinho. Então, aqui eu coloquei 22. Tá vendo? O que foi que eu fiz? Primeiro, eu multipliquei com 18. Porque eu sei que 8 vezes 8 dá 64 e o número que terminou em 4. Ah, mas eu vi que o 18 foi pouco. Se eu colocasse 28, iria passar. Então, eu parti. Qual outro número que eu multiplico que vai dar 4? 2. Então, já coloquei 22. 22 vezes 22 deu 484, certo? Vamos ver aqui a letra D. A raiz quadrada de 900. Observa que aqui termina em 0 e aqui inicia com 9. 3 vezes 3, 9, 0 vezes 0 é 0. Então, vamos ver aqui o 30. 0 vezes 0 é 0, 0 vezes 3, 0. 3 vezes 0 é 0, 3 vezes 3, 9. Então, 0, 0, 9. Deu 900. Então, aqui eu sei que é 30. Vamos ver a letra E. 196. Qual o número que eu multiplico por ele mesmo que vai dar aqui 6? Ó, 4 vezes 4, 16. Então, terminou em 6, né? Vamos ver 14. 4 vezes 4, 16. Bota o 6 e vai 1. 4 vezes 1, 4 e 1, 5. 1 vezes 4 é 4 e 1 vezes 1 é 1. 6, 5 mais 4, 9, 1. Ó, 196. Então, eu sei que aqui é 14. A raiz quadrada de 196 é igual a 14. 400. Observa. A letra E é muito parecida com a letra D. Então, eu sei que o número termina em 0. Eu vou observar aqui o primeiro. 2. Então, vai ser 20, porque 2 vezes 2, 4. Então, vai ficar 20 vezes 20. 0 vezes 0 é 0. 0 vezes 2 é 0. 2 vezes 0 é 0. E 2 vezes 2, 4. Olha só. 400. Então, aqui foi 20. Vocês viram que esse método ele é bem simples. O método da decomposição através de fatores primos também não é difícil, tá bom? Eu estou fazendo esse aqui só para vocês observarem que quando o número for muito alto também, você observa o último número e o primeiro. E aí você vai utilizar o método que você achar mais fácil. Questão 7. Um lote quadrado possui 1.600 metros quadrados de área. Qual é a medida de cada lado desse lote? Então, vamos ver. Eu tenho um lote, ele é quadrado. Você sabe que lote quadrado, ele tem os 4 lados com a mesma medida, certo? Então, a área é o quê? 1.600. Isso aqui é muito parecido com aquela questão que a gente viu. Então, eu vou dizer que L ao quadrado é igual a 1.600, certo? Então, L é igual a raiz quadrada de 1.600. O que você vai observar? O último número aqui você sabe que é 0. Então, e aqui é 16. 4 vezes 4 é 16. Então, vamos ver se dá 40. 0 vezes 0 é 0. 0 vezes 4, 0. 4 vezes 0 é 0. E 4 vezes 4, ó, 16. Então, 0, ó, 1.600. Então, qual vai ser a medida, o lado dele? Então, o lado vai ser 40 metros quadrados. Qual vai ser a alternativa? A letra A. Questão 8. Se um terreno quadrado tem 625 metros quadrados de área, quanto mede o perímetro do terreno? Dica: perímetro de um terreno é a soma da medida de todos os seus lados. Então, vamos ver aqui. O terreno, ele tem os 4 lados iguais, né? Eu vou fazer só um esboço aqui da figura. Então, os 4 lados, eles têm a mesma medida, certo? E a área dele é 625. Então, vamos ver. A raiz quadrada de 625. Você sabe que o último número aqui é 5, então 5 vezes 5, 25. Então, vamos ver se dá 25 aqui. Se 25 for pouco, a gente coloca 35. 5 vezes 5, 25, vão 2. 5 vezes 2, 10 e 2, 12. 2 vezes 5, 10, vai 1. 2 vezes 2, 4 e 1, 5.
5, 2, 5, ó, 625, deu certinho. Então, a área 625, o lado dele mede 25. Como são 4 lados, então o perímetro é igual a lado, mais lado, mais lado, mais lado, certo? Então, perímetro é igual a 25, mais 25, mais 25, mais 25. Perímetro é igual a 25 mais 25 é 50. Aqui, 25 mais 25, 50. Perímetro é igual a 50 mais 50, 100. Qual vai ser a alternativa? A letra C, que dá 100 metros, certo? Segue dicas de vídeo para aprender mais sobre raiz quadrada. Como calcular a raiz quadrada? É só você entrar nesse site aqui que vocês vão estar vendo vídeo explicando mais um pouco sobre esse conteúdo. Fatoração na raiz quadrada, também vocês entram aqui nesse outro site que vocês vão estar vendo fatoração. Bom, pessoal, eu vou encerrando por aqui hoje e até a próxima aula.